Fala gurizada, Luiz HQ. Estou aqui com mais um resumo do meu desafio de 365 HQs, né, com as leituras de março, né? Estou postando relativamente atrasado, um pouquinho ali, quase no meio de abril. Na realidade, eu estou gravando esse vídeo no dia 9, né? Então, primeiramente, uma feliz Páscoa a todos. E provavelmente eu vou postar amanhã, talvez no dia 10. Se eu conseguir editar, eu posto no dia 9 mesmo. Mas enfim, vamos para as leituras de março. Novamente eu acabei me focando em leituras curtas, então vou tentar ser um vídeo bem breve aí e bem sucinto. Eu tentei ler histórias mais longas, mas acabei não me organizando bem e acabei focando em leituras mais curtas, até porque o meu filho estava prestes a nascer. Ele nasceu no dia 13 de abril, né? Então provavelmente em abril também vai ter leituras bem curtas aí, né? Logicamente que eu vou dar uma atenção máxima pro meu filho que é recém-nasceu, né? Mas enfim, vamos para as leituras de março. Novamente, eu foquei na leitura de Universo Marvel, né? A edição lá, uma publicação lá de 2007 ou 2008, agora não lembro exatamente, mas eu li aqui, eu acho que umas 7 edições. Deixa eu ver direitinho. 7 edições de Universo Marvel, né? Temos aqui a conclusão do Planeta Hulk, né? E o início da saga Hulk contra o Mundo. Apesar de ter a saga aqui do Hulk contra o Mundo, iniciar aqui, não é a série principal, era simplesmente as histórias paralelas do Hulk, né? Que envolve principalmente o Amadeus Show e o Hércules. Então temos aqui as histórias, né, do Amadeus Show e também as histórias dos Thunderbolts, que eu acabei lendo também. Né? Na realidade, relendo, porque na época eu tinha lido, mas a minha principal motivação de reler o universo Marvel é justamente pelas histórias do Motoqueiro Fantasma. Como eu comentei, eu nunca não tinha lido na época que foi publicado. E, sinceramente, eu tô achando bem fraco essa fase do. Não digo que é fraca, ela é bem interessante, a fase do Motoqueiro Fantasma, que é o que me interessa no universo Marvel. E, apesar disso, eu reli, como eu comentei, as histórias do Hulk e do Thunderbolts, que é ótimo, são ótimas, né, as histórias do Thunderbolts. Mas, porém, a principal, que é Motoqueiro Fantasma, admito que não tá me agradando muito. Assim, eu vi. Basicamente, ela tá um pouco repetitiva. Então, tá me cansando, assim, mas, enfim. Eu tenho mais. Se não me engano, eu tenho mais 4 edições da coleção do Universo Marvel. E daí depois eu não tenho mais. Então, vou acabar encerrando essa leitura ainda em abril. Né? Eu acabei mostrando aqui e não comentei. Daí também tem as histórias dos Thunderbolts, que é uma nova fase que eu achei bem interessante, que o que vai gerar o Reinado Sombrio, que é uma fase da Marvel que eu gosto bastante também. Então eu li aqui as edições 35 a 41 de Universo Marvel. Reli também uma história, resgatei aí uma história bem interessante, da Almanac Marvel número 1. Foi lançado bem na transição ali entre Abril e a Panini, então algumas editoras conseguiram algumas histórias da Marvel nesse período ali, em 2000, 2001, e lançaram suas revistas Marvel aqui no Brasil. Né? E uma delas foi a Pandora Books, que lançou o Almanac Marvel. Se eu não me engano, teve 3 edições. Nesse caso, eu só reli a história do Justiceiro, né? Que é justamente a capa. Que é bem interessante, que faz um pequeno crossover com uma personagem que não é da Marvel, que é essa Painkiller Jen. É uma personagem, né, independente que foi publicada lá fora. E interessante que essa é a única edição que ela aparece aqui no Brasil, né? Que foi publicada aqui no Brasil. Bem interessante a história, não é nada demais, mas foi uma boa releitura. Li também Juiz Dredd versus Predador, ou melhor, Predador versus Juiz Dredd. Sinceramente eu não lembrava, mas eu já tinha lido essa história, né? Mas foi quase como uma leitura inédita, assim. Uma história bem ok, assim, nada muito elaborado, mas é uma boa leitura, assim, principalmente para quem não conhece um dos personagens, né? Acho que a maioria das pessoas conhece o Predador por causa do cinema.
Juiz Dredd também teve 2 filmes. É um ótimo personagem, mas eu confesso que eu não domino muito o universo do Juiz Dredd. Então é uma leitura interessante, assim, que mostra justamente os juízes sendo caçados pelo predador. E logicamente que o Juiz Dredd é quem vai derrotar o predador no final, né? É bem interessante, uma boa história. Outra releitura foi Gears of War, o volume 1, lançado pela Panini há muitos anos atrás, agora não lembro quando eles lançaram. Eu gosto muito Pra quem não conhece, Gears of War é um videogame, né? É um jogo da Microsoft que fez muito sucesso. É uma das principais franquias da Microsoft, né? Do Xbox. E eu gosto muito da franquia. Eu gosto muito daquele universo, dos personagens, né? E logicamente que quando foi adaptado para os quadrinhos, eu quis ter os quadrinhos. Inicialmente eu li todos os digitais, né? Então eu consegui toda a série digital. E a Panini lançou esse primeiro volume, mas foi um único volume. Não é toda a série. Tem, eu acho que, se não me engano, 6 edições. E é uma ótima HQ, assim. Eu, particularmente, para quem gosta do game, é uma ótima adaptação, né, do game para os quadrinhos. E conta uma história mais ou menos entre, se eu não me engano, entre o primeiro e o segundo. Entre o segundo e o primeiro e o. Entre o segundo e o terceiro jogo, né? E é bem interessante, assim, apresenta uns personagens que vão ser reaproveitados depois nos jogos e é uma boa história, assim. Não é nada sensacional, mas para quem gosta do game, com certeza é uma ótima leitura. Depois eu segui minha leitura aqui de Thor, né? Revista mensal, que foi lançada há alguns anos atrás aqui pela Panini. Então eu li a edição 11, a edição 12, a edição 13. Espero que o enquadramento esteja correto aí, gente. E a edição 14. E aqui se encerraria o título mensal, né? Depois a Panini resolveu lançar o final da saga, né? Da poderosa Thor, em encadernados, né? Em 2 encadernados, que encerrou a série, essa fase do Jason Aaron com a Jane Foster como a poderosa Thor. Eu particularmente gostei bastante da leitura, apesar de eu ter gostado mais das histórias do Thor indigno, que é o Thor sem o martelo, né? Infelizmente não seguiu aqui, só foi as primeiras edições do Thor indigno. Eu sinceramente nem sei se tem uma continuação. Mas a história da poderosa Thor é bem interessante. Eu acho que ele desenvolve bem. Só que eu achei que ele é um pouquinho cansativo, arrastado, assim. Porque o grande plot dessa fase do Jason Aaron com a Jane Foster como poderosa Thor é justamente a Guerra dos Reinos, né? O Malekith, que é o Elfo Negro, se não me engano, ele tá justamente nos bastidores tentando conquistar vários reinos, vários dos 10 reinos, agora são 10, né? E então tem toda uma intriga política e muita guerra também, tem alguns trechos com bastante confronto. Porém, isso é quase que tratado como secundário. Então, o Jason Aaron vai desenvolvendo vários arcos secundários e deixa o arco principal em segundo plano. Logicamente que ele está construindo ao longo das edições, né, a grande Guerra dos Reinos. Mas no fim ele nunca chega na Guerra dos Reinos, né? Então eu sinceramente achei um pouco cansativo. E uma parte interessante também que ele apresenta o Thor da Guerra, né? Também eu achei bem interessante, que envolve um pouco da história do Thor indigno. Porém também ele acaba o personagem acaba participando apenas de 2 edições, né? Vale ressaltar que eu acabei não vou conseguir ler o final da história, né? Que não acaba aqui na edição 14. Né? Tem mais 2 volumes que eu não tenho na coleção, então eu não vou conseguir ler o final da história. Mas até aqui eu gostei muito da trama, porém eu achei um pouquinho arrastada, né? Eu achei que o Jason Aaron acaba focando em outros núcleos desnecessariamente, quando ele deveria focar na trama principal que ele mesmo propôs, que é a Guerra dos Reinos. Mas enfim, de qualquer forma foi uma ótima leitura e com certeza em algum momento eu vou
correr atrás dos 2 volumes que eu não tenho, que são os volumes encadernados, que mostra justamente o final da saga do Jason Aaron em frente da poderosa Thor. Quando eu finalizei Thor, eu comecei a ler Doutor Estranho, né? Edição 1, também foi publicada quase que na mesma época de Thor. Eu comprei mais uma das minhas compras que eu fiz e não li na época na época de publicação. Eu gostei bastante, é uma ótima primeira edição, vou continuar lendo, mas não li a segunda edição ainda. É bem interessante, assim, gosto do personagem, tanto que eu comprei a revista, né? E espero, tenho grandes expectativas aí pelo Doutor Estranho, né? Pela revista mensal do Doutor Estranho. Segui lendo aqui Grandes Astros Superman, do Grant Morrison e do Frank Capello. Eu nunca sei falar o nome direito do Frank Capello. Mas enfim, li a edição 4, a edição 5, a edição 6. Eu li quase toda a série, né? Dentro de março. A edição 7, 8. Espero que o enquadramento esteja correto aí, pessoal. E a edição 9. Daí deixei os 3 últimos números para abril. Na verdade, eu já li, já dou um spoiler aqui. E, cara, é uma excelente revista, uma excelente história, assim. Eu acho que o Morrison, ele tenta resgatar o máximo possível de elementos da mitologia do Superman. Então, mesmo eu não sendo um leitor regular do Superman, eu senti, assim, esse resgate, essas referências. Então, ele pega bastante elementos e de certa forma, ele traz bastante complexidade para a história, apesar da narrativa ser bem tranquila, assim. Como são, né, histórias de 24 páginas, né, tu lê, assim, cada edição meio que conta um capítulo, assim, e ele consegue, né, ser conciso naquela edição, assim, né, contido ali. Mas ele vai construindo, né, a grande sacada do Grandes Astros do Superman é que o Superman está morrendo, né? Então ele passa as 12 edições, assim, digamos que tentando deixar o seu legado para o mundo, assim. É bem interessante isso, o plot, né? Não vou falar sobre as 3 últimas edições, né? Porque daí é o final. Eu vou deixar pro vídeo de abril, logicamente. Mas gostei bastante. É uma ótima leitura, com certeza, pro fã de Superman, que não é o meu caso. Como eu disse, eu gosto do personagem, mas eu não domino a mitologia do Superman. Mas eu consegui me colocar no lugar do fã, assim. Lendo essa história, com certeza deve ser excelente, porque o Morrison tem essa característica de fazer as referências, né, aos vários períodos e resgatar elementos que foram esquecidos. E, cara, é muito boa a história. Eu gostei muito de lê-la, né? Apesar de não ser um leitor assíduo de Superman, foi uma história excelente para mim. Então, temos aqui, acho que foi quase que toda a série eu li em março, né? 6 edições, metade dela, então. E eu fiz mais algumas releituras de Spawn, que, como eu comentei, é um personagem que eu sou muito fã, e decidi ler aqui a edição 89, que é uma edição que me marcou bastante na época que eu li pela primeira vez, porque é exatamente aqui o Spawn ele se torna uma entidade independente, né? Desde o início ele era um soldado do inferno, né? Ele é ele é quase como um demônio, né? Na realidade, ele é um homem com poderes de demônio. É um homem que fez um pacto com o diabo e recebeu poderes de demônios, né? E o interessante aqui é que nessa fase aqui, lógico, aconteceu um pouquinho antes da edição 89, que ele meio que se torna uma entidade independente. Ele não responde mais nem ao céu, nem ao inferno. Então ele meio que age sozinho. E nessa edição aqui, 89, ele deixa isso bem claro para um personagem importante, né? Que inicialmente parecia que era o próprio diabo, mas na realidade é um outro demônio lá do inferno. E que ele confronta o Spawn e diz, não, tu é um escravo, tu tem que voltar ao teu papel de escravo do inferno. E o Spawn, ele diz, não, vocês não têm mais poder sobre mim.
né? Então, para mim, foi bem impactante na época. É uma história bem simples, sendo bem sincero, mas que para mim ah, teve bastante impacto na época porque justamente mostrou uma nova fase pro personagem, assim, ele se tornando uma entidade maior e mais poderosa ao ponto de desafiar tanto o céu quanto o inferno. Foi bem interessante, marcou muito essa história na primeira vez que eu li, e eu sempre releio ela de tempos em tempos, né? Então decidi relê-la. E eu aproveitei a sequência e li a edição 90 de Spawn, que também é uma história bem interessante. E como eu comentei no vídeo anterior, né, as melhores histórias de Spawn, pelo menos na minha opinião, é quando justamente ele age como uma entidade independente, quando não tem uma mega saga por trás, assim, ele resolve casos, digamos assim, mundanos. E nessa edição, na edição 90, ele resolve um assassinato, né? Tem um assassinato de uma menina de forma brutal. Não é exatamente uma menina, é uma adolescente, assim, por outros 3 adolescentes. E cada um deles vai contar uma versão da história. E o Spawn, no final, vai julgar quem falou a verdade ou não. Então, o desfecho da história é bem interessante. E é uma história que me marcou também. E eu acabei relendo, porque como eu reli a edição 89, na sequência eu li a edição 90, né? Uma ótima história, pelo menos na minha opinião, né? E na sequência eu continuei lendo Spawn, porém eu pulei para a edição 95. Então li a edição 95 e a edição 96. Né? Basicamente, porque nessa edição, na edição 95, inicia uma saga, a saga do Orisen, que é o Deus Negro. É um personagem que foi até pouco utilizado, só nessa saga, pelo menos até onde eu sei. E é um ótimo personagem, assim. E, na realidade, ele é uma entidade de puro mal que quer apenas destruir. Então, ele é destruir o mundo, né? Então, ele é libertado e, logicamente, o Spawn tem que deter essa entidade para evitar que o apocalipse aconteça, né? Então, ele se desenvolve em várias edições e eu decidi reler. No caso, em março, eu li a edição 95 e 96. E ela segue, a saga segue até a edição 100. E daí eu deixei, no caso, essas edições para o mês de abril, né? Logicamente, eu continuei lendo The Walking Dead. Li aqui o volume 30 e o volume 31. E aqui a saga se encaminha para o final, né? A gente tem uma nova saga, né? Uma nova comunidade que o Rick se envolve e a forma que essa comunidade é governada acaba justamente gerando muito desconforto justamente no grupo do Rick. Então tem várias tramas aqui se desenvolvendo e a edição 31, que é a penúltima edição da série, ela é bem impactante, assim, porque o Rick acaba tomando uma decisão bem drástica que sinceramente, eu não sei se eu concordo ou não com a decisão dele. Mas, justamente para ele evitar um conflito maior com esse novo grupo, que é imensamente maior que o grupo do próprio Rick, ele acaba tomando uma atitude que, cara, é muito, muito questionável, assim, muito questionável mesmo. E eu tô bem empolgado pro último volume, que é o volume 32, mas eu acabei não lendo em março, eu acabei deixando. Espero ler agora, no mês de abril, a edição 32, que é o último volume da série daí, The Walking Dead. Infelizmente acaba, ou felizmente, né? O melhor é acabar de uma forma, né, digamos, ainda interessante, né? Do que se alongar por muito tempo. Eu, sinceramente, eu não tô achando tão grandiosa essa última fase quanto a fase anterior dos Sussurradores. Mas continua, eu acho que eu gosto muito do texto, né, da narrativa que o Robert Kirkman propõe para The Walking Dead. E com certeza eu estou muito empolgado para ler o último volume, mas acabei deixando por um segundo momento. Provavelmente eu vou ler em abril, né, o último volume. Aqui, continuando aqui pela coleção oficial de Graphic Marvel da Salvat, eu li aqui mais uma edição, né, no caso a edição 7, e que justamente a segunda parte de Guerras Secretas, né? Eu iniciei lá atrás e acabei não prosseguindo, e
Não, é uma história clássica da Marvel, com certeza. E foi ótimo ler, eu nunca tinha lido ela. Foi ótimo ler ela, eu gostei muito do desenvolvimento e do foco que ele dá para alguns personagens, principalmente para o Doutor Destino, para o Galactus, né? Então, sinceramente, eu acho que até que os heróis ficam em segundo plano, né? Então, o grande foco, na verdade, é o Doutor Destino. E, cara, o confronto dele com o Beyonder é incrível mesmo. Eu gostei muito, assim. Apesar de ser uma história um pouco datada, né? Eu não posso deixar de mencionar isso. É uma história datada, assim, que ela se arrasta, ela é muito descritiva. Então, enfim, aqueles problemas que a gente tem lá das histórias dos anos 70, 80, né? Mas, de qualquer forma, é uma ótima leitura, gostei bastante. E com certeza vale a pena para quem é fã da Marvel, né? Continuando aqui nas graphic novels, eu li Espetacular Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. E, cara, foi uma ótima leitura. Essa aqui eu gostei bastante mesmo. É uma leitura bem visceral, assim, e que ela foca, logicamente, no Kraven e apresenta o personagem de uma forma bem intensa, assim, né? E a forma que ele enxerga o Homem-Aranha e a forma obsessiva que ele caça o Homem-Aranha e é bem interessante. Eu gostei muito dessa história. Realmente é um clássico do personagem e eu nunca tinha lido, primeira vez que eu li, e foi bem impactante, assim. Realmente é uma história que merece, assim, a alcunha de clássico, assim. O final dela é bem surpreendente e também eu gosto da relação do personagem, né, do Homem-Aranha com o Kraven. E, cara, muito, muito bacana essa história, gostei bastante. Apesar de eu não ser um fã do Homem-Aranha, foi uma ótima leitura. E outra releitura ainda da coleção Graphic Novel foi Demolidor, Queda de Murdoch. Nesse caso, foi uma ótima releitura, já tinha lido, logicamente, antes. Eu gosto muito do personagem, gosto muito do Demolidor. E essa é uma história clássica, tanto da Marvel quanto do personagem. E ela é muito impactante. Eu gosto muito de reler ela, porque ela, de certa forma, ela continua atual, assim. E é ótima a narrativa dela, assim. E a forma que o Frank Miller desenvolve a narrativa, né, os elementos que ele vai inserindo ao longo da trama, assim, é uma história bem adulta e impactante, assim, né? Eu só não gosto muito do final, não gosto da introdução ali do personagem. Agora eu me esqueci o nome, eu acho que é Bazooka, acho que é, enfim, é um personagem militar que ele é adicionado nas últimas edições, assim, ele é inserido nas últimas edições. Eu confesso que eu não gosto muito desse personagem, do arco dele, enfim. Mas ele tem uma importância ali justamente para dar uma conclusão no confronto entre o Demolidor, no caso, entre o Matt Murdock e o Rei do Crime, né? Então tem essa... tem o personagem, apesar de eu não gostar do personagem, ele tem uma importância na narrativa. E para encerrar, e mais um volume de Holly Adventure na sua edição definitiva, né? Esse que é um quadrinho nacional bastante importante, né? Que, enfim, fez muito sucesso lá no início dos anos 2000. Foi ótimo reler, né? E eu gosto muito da saga, dos personagens. E aqui eles vão desenvolver, no volume 3, né? Desenvolve mais, assim. Dá para entender um pouquinho mais sobre o objetivo do Paladino e entender um pouco a obsessão da protagonista com o Paladino. Então, cara, é uma ótima leitura, está sendo ótimo reler, porque realmente é uma história, ao mesmo tempo que ela é épica, ela é uma história leve. Então ela tem uma boa carga de humor, uma boa carga de ação e uma boa carga de drama também, né? Tem todo enfim, todo o desenvolvimento da protagonista com o Paladino e, né, da obsessão dela pelo Paladino, né? Então tem um pouco uma carga dramática interessante. E, cara, aí tem a arte também, que é muito bem desenhada pela Erica Wana.
que eu gosto bastante do estilo dela, né? Um estilo mangá e bem interessante, muito bem feito. Realmente está sendo excelente, eu estou bem empolgado para ler a edição 4, né, da edição definitiva, apesar de já conhecer a história há muito tempo atrás que eu li, e agora eu estou relendo através das edições definitivas, assim. Então foi um mês até que bem, apesar de eu ter lido bastante histórias curtas, né, e sequenciais, até que foi um mês que rendeu bastante, foram 31 leituras bem interessantes, e que está sendo uma experiência muito gratificante, assim, ler todo dia, assim, retomar esse hábito, né? Eu meio que perdi o hábito da leitura, né, nos últimos anos, apesar de continuar comprando e continuar lendo, porém com bem menos frequência. O desafio está sendo interessante justamente por isso, para retomar o hábito de leitura e ler histórias que eu nunca tinha lido e reler algumas histórias, principalmente, que é sempre bom, né? Porque o leitor, ele sempre gosta de revisitar histórias, é natural, né? Sempre quando seja num filme, seja numa série, quando tu gosta de algo, tu repete, né? Isso é natural. Então tá sendo ótimo reler algumas histórias e espero que vocês me acompanhem aí. O vídeo acabou sendo bem mais extenso do que eu esperava. Eu acabei falando demais sobre algumas edições, mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Acompanhem o desafio. Para quem não sabe, eu estou fazendo desafio no Instagram, então todo dia eu estou postando a minha leitura do dia no perfil do Porto HQ, então Porto HQ Oficial lá no Instagram, então diariamente eu estou postando. E aqui no canal do YouTube, mensalmente, eu faço aqui um resumo das leituras do mês anterior, né? Então, nesse caso, as leituras de março. Aí. Então, se vocês gostaram aí do meu vídeo, gostaram desse formato, eu peço que comentem, curtam o vídeo e compartilhem, indiquem para algum amigo, para que eu continue aí motivado a fazer os vídeos mensalmente. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!